Galera, hoje nós vamos falar um pouco sobre Unreal Motion Graphic, né? A Unreal Motion Graphic, né, mais conhecido como UMG, né, ou WeDesign, ela é responsável por criar a parte de 2D, de menu, de HUD, de barra de life, de, né, vamos dizer, inventário, coisas relacionadas, por exemplo, a conversação, né? Ou seja, conversa entre o personagem, o NPC, essa comunicação entre o usuário e o jogo, ela é sempre, né, utilizada, é uma parte 2D ali do jogo, ela pode também ser 3D, dependendo da situação, mas normalmente ela é uma parte 2D. Então, para a gente fazer essa demonstração aqui, nós vamos pegar aqui, ó, New Project, né? Vou criar aqui um First Person, tá? Vamos usar aqui Blueprint mesmo. E aí eu vou colocar aqui, ó, no desktop, né, para desktop console, com máximo quality e sem start content, tá? Então aqui eu vou escolher a pasta onde eu vou salvar, já criei uma pastinha aqui, o MG, vou chamar esse tutorial de menu e HUD, ok? Opa, ficou errado, ficou menu, né? Menu underline HUD. Tá? Evita sempre colocar caractere especial, esse tipo de coisa, né, nos nomes das pastas, tal, porque eventualmente quando existe uma troca de sistema operacional isso pode gerar algum tipo de problema. Né? Eu vivo isso frequentemente porque eu uso, né, plataforma Apple, mas normalmente usam-se plataforma Windows, ok? Então vou pedir para criar o projetinho aqui, o projetinho normal, e aí a gente vai começar a trabalhar, né, com essas questões. Então, legal. Então, ele está criando aqui para mim, né, criado aqui o projetinho. Projeto, né, de First Person convencional. Nós não vamos usar absolutamente nada dessas paletas aqui. Inclusive, né, se quiser fechar a paleta de modes, né, para dar um espaçozinho maior, né, pode se fechar, não tem problema nenhum. Né? Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui a minha Unreal. Beleza. Então, olha só. A ideia é sempre criar, né, esses itens aqui dentro, né, para fazer essa comunicação com o usuário. Então vou criar aqui, ó, vamos criar uma pasta aqui, né, new folder, vamos colocar aqui HUD, né, e a gente vai começar a criar esses itens. A ideia é a gente vai criar duas barras de life, né, aqui de energia, de health, né, e energy aqui para esse personagem. Do lado de cá a gente vai colocar, já que ele é um FPS, ele exige esse um tiro, né? Então nós vamos colocar aqui algumas variáveis que controlam, por exemplo, o máximo de tiros que ele pode dar e, né, quantos tiros que ele já deu. E impedir esse usuário, por exemplo, de atirar quando o número de, né, munições, bolinhas dele chegar a zero. Aí. E aí nós vamos criar também um menu, né, um menu normal, um menu de acesso, né, ao jogo, vamos criar uma nova cena com as opções lá e algumas configurações de resolução de tela e coisas nesse sentido, ok? Então, legal, vamos começar. A primeira coisa que nós vamos fazer, né, é criar essa widget, né, aqui dentro da pastinha. Então, vou clicar com o botão direito aqui e aí eu vou ter aqui, ó, User Interface, certo? Dentro de User Interface eu tenho aqui, ó, widget Blueprint, ok? Então, vou clicar aqui em widget Blueprint. Como a intenção é criar essa aqui, ó, HUD, vou dar o nome para ela aqui de HUD, tá? Posso criar também uma outra interfacezinha, vou dar o nome para ela de main menu, que seria o menu principal da minha aplicação, e vou criar uma outra interfacezinha e vou dar a ela o nome de pause menu, tá? Lembrando, gente, que esses nomes, né, são nomes pessoais, mas você pode colocar o nome que julgar mais adequado para representar aí o que você quer. Então, quando eu dou um duplo clique, né, aqui dentro, ele vai abrir para mim aqui o painel. Deixa eu dar uma colada no meu painel aqui, né? Então, ele abre o painel para mim. Você pode, né, usar aí, ó, o scroll do mouse aí para você dar um zoom, né? Se você clicar com o botão direito do mouse aqui, você consegue movimentar, né, as coisas dentro dessa tela, né? E consegue até ter algumas pré-definições aqui de tamanhos de tela, se for o caso, né, que a gente estiver utilizando, vamos dizer, a confecção disso para uma tela de tamanho específico, ok? Aqui na lateral, ele vai trazer para a gente todos os componentes. Então, componente borda, botão, checkbox, imagem, progress bar, slide, text, text box, né?
tipos de input aqui, né, vamos dizer assim, de common box, spin, que é aquela lista, text box multiline, né, algumas vezes você vai precisar disso. E aqui alguns grupos de painéis, que são a forma como você vai organizar isso aqui. Então, semelhante, por exemplo, a um HTML, quem programa Android também é a mesma ideia, né, desse tipo de painel, meio que uma tendência isso aí se transformar, né, dentro desse formato. Aqui embaixo, de que maneira que esses componentes eles estão hierarquicamente, né, colocados, ou seja, quem está dentro de quem que é filho de quem e coisas assim. No painel inferior, animações, né, que você pode, por exemplo, querer que um menu entre pela lateral, desliza e tal, não vai ser abordado, né, nesse vídeo tutorial aqui. E aqui o painel de detalhes, onde a gente vai trabalhar as propriedades de cada uma das coisas. E aqui o painel Graph, né, que é onde a gente vai criar aqui o script, né, para trabalhar com essa interface, né, que vai ser adotada ali. Tá? Então é só uma explicaçãozinha rápida sobre, né, os painéis que nós vamos trabalhar aqui dentro, antes da gente efetivamente, né, vamos dizer assim, iniciar o nosso trabalho. Tá? Então, vamos fechar esse camarada aqui. Né, a gente pode criar aqui, ó, né, dentro de Content, né, eu posso criar uma pastinha aqui de mapas, Maps, né, e dentro dessa pastinha aqui de mapas, depois eu posso colocar aqui, né, quais são os mapas, né, que eu quero criar, né, para isso. Então posso colocar aqui, por exemplo, um mapa agora, ó, New Level, né, então novo nível, vou dar um nome para ele de Main, né, que seria o principal. Depois a gente configura, né, qual dos mapas, porque aqui tem 2 mapas, vai abrir primeiro, então essa é uma configuração de projeto aqui que também não é nada complexa. Enfim, nesse main aqui a intenção é colocar HUD de menu. E no mapa que já vem aqui do First Person, se você abrir aqui o First Person, Maps, né, ele tem aqui o First Person Map, que é exatamente esse mapa, né, que pode salvar, né, sempre que incluir qualquer coisa, dá um Save All aqui para ele salvar tudo que está dentro do Content Browser para você. Né? E aqui dentro, né, é que eu vou trabalhar com os outros mapas que eu quero. Inicialmente, então, né, como a gente pegou aqui um projeto pré-construído, que é o projeto do First Person, né, a gente vai precisar de criar as propriedades, né, do personagem. Então, por exemplo, se eu dou um duplo clique aqui, ó, no First Person, ele abre aqui, né, o blueprint, né, desse personagem aqui. Né? Então, usando aqui o scroll, você pode, né, ver essas propriedades. Com o botão esquerdo, né, você consegue fazer as movimentações. Então, já tem aqui toda uma programação associada, né, a esse personagem aqui. Vamos colocar isso aqui dentro da aba. Opa, aqui. Tá? Então eu tenho toda a programação, né, de blueprint relacionada a esse personagem. A gente vai fazer algumas, né, interferências nela. Qual que é a interferência que a gente tem que fazer? Primeiro nós temos que criar as variáveis, que não existe, né? Não existe variável de energia, não existe variável, né, de sangue, de HP, né? E não existe também as variáveis de mínimo e máximo de tiro que a gente está pretendendo usar como para controlar lá na HUD. Então a primeira coisa, eu vim aqui em variáveis, né? Vou adicionar aqui uma variável, vamos dar aqui, ela vai ser do tipo float, tá? E aí eu vou usar aqui energia, né? Posso criar mais uma variável aqui, vamos chamar ela aqui de HP, tá? Posso criar aqui uma variável chamada de, sei lá, tiros, né? E uma outra variável chamada de máximo tiros. Tá? Então, max tiros, ok? Então, para cada uma dessas aqui, ó, para que eu possa setar o valor para ela aqui, ó, se vier aqui em default value, ele vai estar desabilitado, você manda compilar, né? E aí ele habilita. Então, vou colocar aqui que ele inicia com HP e energia máxima, né? Os tiros, vamos colocar aqui, pode colocar a variável de tiro inteira, vamos colocar ela aqui do tipo integer, aqui também do tipo integer. Qual que é a diferença? A variável float, né, ela permite que tenha casas decimais, 1,5, 2, meio e tal, e variáveis do tipo inteiro, né, ela só permite números inteiros, 1, 2, 3, sem casa decimal.
você não tem meio tiro, né? Então não faz sentido deixar a variável aqui, né, como float. Tá? Então vamos colocar que ele vai ter que iniciar com 25 tiros e o máximo de tiros dele também será, né, 25 tiros. Então a ideia aqui, né, criadas essas variáveis e configuradas essas variáveis, né, eu preciso agora fazer com que exista uma comunicação desse script, que é o script aqui do meu personagem, com a HUD, que é aquela interfacezinha que a gente criou aqui anteriormente para, né, fazer essa manipulação. Então, olha só, existem alguns eventos dentro da Unreal, né, e esse Begin Play, né, é logo, vamos dizer assim, é um evento que começou o jogo, seu personagem entrou no jogo, ele, né, ele é executado. Então, vou dar um break aqui, ou seja, eu vou quebrar a conexão dele com essa outra parte aqui, tá? Não tem menor problema, tá? Você não vai, é claro que se você não conectar lá novamente, isso vai deixar de funcionar, mas o que eu digo que não tem problema é você incluir novas coisas aqui entre, né, essas duas conexões aqui. Então eu vou colocar aqui um create, create widget, cadê create widget, né? Nesse create widget eu vou escolher qual é a minha HUD, né? Ele vai colocar aqui, ó, create HUD widget, né? E eu vou conectar esses caras, ó. Então esse cara aqui conecta, né, do lado de cá, tá? Então, quando eu conectei esse item aqui, eu estou dizendo para ele assim, olha, ao iniciar, você vai dizer para o sistema que ele vai usar aquela interface lá como sendo a interface da HUD, tá? Ou seja, uma interface gráfica que vai permanecer. Como eu vou fazer referência também a essa widget, eu vou pegar o return value dele aqui, ó, e vou criar uma variável. Então, vou setar aqui uma variável, vamos dar um nome para essa variável, né, aí de... como que pode chamar essa variável aí? HUD Reference, ou seja, seria a referência para HUD, seria o melhor nome dela aqui então. Então, HUD Reference, né? Ou seja, uma referênciazinha para HUD. E aí, a partir do momento que eu já conectei a HUD e tem uma referência dela, eu vou adicionar ela a Viewport. Quem é Viewport? É aquele painel principal ali do nosso trabalho, onde a gente, o tempo todo, né, inclui os objetos, né, ali dentro. Então, eu vou dar aqui um add to viewport, né? E aí eu vou conectar aqui, ó, quem que eu vou adicionar na viewport? O HUD reference que vai ser adicionado lá. E aí a gente tem que agora associar esse cara naquele branch que estava lá normalmente, tá certo? Então aqui ele não vai influenciar, ou seja, não vai existir, né, nenhuma compila para ver se não deu erro, mas não vai existir nenhuma interferência no script que já existia para esse script que estava aqui, ok? Então sempre que eu quiser, né, fazer uma menção a esse objeto, eu posso usar a variável aqui HUD reference, né, para fazer menção a esse HUDzinho que foi criado aqui, ok? Agora nós vamos dizer, programar aqui as outras coisas, ou seja, eu já criei a variável, já disse que a variável, de alguma maneira, né, ela já vai estar associada aqui na HUD, ou seja, já associei meu personagem à HUD, agora eu vou interferir nos valores dessa variável. Então eu vou dizer o seguinte, toda vez que ele, de alguma forma, pular, eu vou tirar a energia dele, tá? Então eu posso vir aqui, ó, tá vendo onde é que eu tenho aqui Events, tá? Aí eu tenho aqui, ó, Action Jump, que já está programado, né? Então eu vou vir aqui no Action Jump, correto? Vou pegar aqui a minha variável de energia, né? E eu quero subtrair, por exemplo, sei lá, 10, né? 10% dela toda vez que ele pular, ou não é 10% da energia atual, mas é 0,10. Então eu vou dizer o seguinte, eu preciso saber quanto que ele tem de energia atual, então eu tenho que pegar o valor da variável, então eu puxo ela como get. Só que eu também tenho que escrever nela o novo valor, então eu tenho que fazer um set. E aí, para que eu possa subtrair desse valor e colocar nesse, eu vou colocar aqui uma, né, então você coloca assim, ó, float menos
seja, essa variável é do tipo float, você quer fazer uma subtração, float menos float. Então, eu estou dizendo para ele, você vai pegar o valor atual da energia, vai tirar 0,1, né, desse cara e vai escrever isso aqui na energia de volta. Então, é como se ele estivesse falando que a energia é igual ao valor dela menos 1, menos 0,1 nesse caso. E eu vou fazer isso toda vez que ele pressionar aqui a tecla para pular. Então, conecto aqui, né, no Jump Press. Ele tem um Jump Stopping também. Eu poderia, nesse caso aqui, escolher, né, se eu vou tirar a hora que ele iniciar o pulo, a hora que ele terminar o pulo, não vai fazer diferença. Deixa eu estender aqui o comentário para ficar bonitinho, ok? No caso, como a gente não tem aqui uma ideia de tirar a energia dele, né, o HP dele, porque, né, a gente vai programar aqui um combate para ele tomar dano e coisa e tal. Então eu vou, né, criar aqui um input, ó. Então vou colocar aqui, vou escolher uma tecla aqui, F. Então quando ele apertar a tecla F, né, eu vou pegar aqui e vou fazer a mesma coisa. Vou ler o HP atual, né, vou escrever no próprio HP, certo? Só que eu vou subtrair dele aqui também. Então vamos lá. Float, que é o tipo da variável, menos float. Ótimo. Então conecto esse cara aqui, ou seja, ali em cima passa a ser o valor que tem dentro dela. Vou falar que ele vai também reduzir 0,1. Pode ser qualquer valor, tá? Aqui. E vou conectar ele aqui. O que significa que toda vez que eu pressionar a tecla F no meu teclado aqui, ele vai fazer. Claro que isso não faz o menor sentido, tá, gente? É só uma ideia aqui de, né, você teria que associar essa perda de HP a um outro tipo de evento. A gente está colocando isso aqui só para, de alguma maneira, conseguir demonstrar. Selecionei tudo, dou a tecla C, né, aqui, ou eu posso selecionar tudo aqui e botão direito, e aí tem aqui, ó, Create Comment from Selection. Ele cria esse quadrinho para mim. Eu vou colocar aqui energia. Perda de energia. Ok. Então agora só nos resta a parte de tiro. Então eu tenho aqui, ó, Action Fire, né? Então tá aqui, ó, a ideia lá do spawn, onde ele gera o projétil, né, para dar o tiro. Ele tem dois inputs aqui, um input porque ele já está programado para dispositivo móvel, né, então não como um touch, e o Fire Action, que é um input que provavelmente aqui, né, nesse caso, a gente já sabe que é clicar com o botão do mouse, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa, ó, vou abrir um pouquinho esse cara aqui, vou puxar esse cara para lá um pouquinho, para abrir uma área aqui, ó, para a gente fazer a nossa programação. Então a ideia aqui é o seguinte, ele não pode atirar, né, se ele não tiver tiro, certo? Então o que eu tenho que fazer aqui nessa situação? Eu vou pegar a variável de tiro, né? Cadê o pau? Fugiu aqui. Variável de tiro. Vou dar um get nela. Aí eu vou fazer o seguinte, todas as vezes que existe uma condição, né, ou seja, existem duas situações que podem nos dar dois fluxos diferentes. Ou seja, se ele tem tiro, ele vai atirar. Se ele não tem tiro, ele não vai atirar. Então, para isso, existe esse controlador de fluxo que é o chamado branch, né? Então, vou clicar com o botão direito aqui e vou escolher aqui, você pode até digitar aqui, ó, flow, né? E na hora que você digita flow, né, ele vai aparecer todos os controladores de fluxo que tem para você. Então, você seleciona aqui branch, né? No branch aqui, ó, você pode virar e fazer assim, ó, vou conectar esse cara aqui. Pronto, está conectado lá. Espera aí que eu tenho que conectar esse cara aqui. Então nós vamos ter que fazer da seguinte maneira, ó. Vou dar um break aqui, ó. Vou mais fácil estar aqui na frente. Break. Ele quebra, aí eu conecto esse cara aqui. Tá certo? Deixa eu ver se eu consigo. Eu não consigo puxar esse divisor aqui. Não. Que porquê? Não tem problema não. Então eu vou colocar o branch aqui. Qualquer coisa a gente joga o código, né, para cima ali. E aí eu vou fazer o seguinte. O branch funciona da seguinte maneira. Se a condição que eu for setar aqui ela for verdade, ele vai seguir esse fluxo. Se não for, ele vai seguir esse fluxo. Então, no caso, o que me interessa é que ele, né, deu o tiro, então só quando for verdade.
Agora, qual que é a condição? A condição é que ele tem que ter mais de 0 tiros. Então, vou vir aqui e vou colocar aqui, ó, float maior, aí ele vai me dar aqui, ó, float, né, maior, aí eu coloco aqui, ó, se os tiros forem maior, né, e não era float não, foi mal, eu esqueci que a minha variável lá é inteira, né, então vamos deletar aqui, e vamos colocar lá, ó, integer maior, aí eu tenho integer maior do que integer, beleza, então eu estou dizendo, se os tiros forem maior do que 0, né? Então ele vai fazer o teste aqui, ele vai fazer a condição aqui e vai jogar no branch. O branch vai me dizer o seguinte, isso aqui foi verdade, executa essa. Esse teste aqui foi falso, ele executa essa. Então aqui nesse caso aqui, né, se o número de tiros for maior do que 0, ele vai, né, atirar. Caso contrário, ele não vai fazer nada. Né? Então se eu não conectei nada aqui, é porque ele não vai fazer nada. Só que, né, eu tenho que gastar o tiro. Então a cada vez que ele atirar, eu tenho que subtrair 1 da variável de tiro lá. Ó. Então, vamos lá subtrair da variável de tiro. Então, eu vou vir aqui agora, eu vou colocar o seguinte, ó, vou pegar aqui o tiro, vou dar um get nela, mesma coisa, vou pegar o tiro de novo com 7 e vou fazer aquela mesma estrutura. Ó, ligo aqui a última, e aqui eu venho aqui e falo integer menos integer, né? Então, é tiros menos 1 e joga aqui dentro. Então, eu vou pegar da variável de tiro, né? Cada vez que ele atirar, eu subtraio um tiro ali daquela estrutura. Correto? Então, legal, está tudo configurado aqui, os nossos personagens. Manda compilar, né? E aí agora a gente vai construir a HUD lá. Então, eu vim, criei o projeto, fiz interferência dentro do projeto, dentro da programação aqui do projeto, do blueprint, né, do projeto, e agora eu vou fazer o uso dessas coisas que eu implementei aqui, né, para, vamos dizer, utilizar na minha HUD. Vamos dar sempre salvar, né, dar um save all aqui para evitar qualquer tipo de problema, fechei. Vou vir aqui agora em HUD e vou dar um duplo clique para eu construir a minha HUD, tá? Vamos plugar o painel ali. Ele sempre sai aqui desconectado, a gente conecta. Vou dar uma reduzida aqui no tamanho né, no zoom aqui dele, para a gente ver o painel inteiro. Então a ideia é o seguinte, vou colocar 2 barras ali. A primeira barra vai representar a energia e a segunda barra vai representar o HP. E aqui no lado de cá vou colocar os textinhos. Um texto com o número de tiros e o outro com o máximo de tiros, ok? Então, olha só que legal. Eu vou pegar aqui e vou criar 2 containers ali, ó. E eu tenho aqui, ó, horizontal, né, horizontal box e vertical box. Horizontal box, tudo que eu coloco fica um à frente do outro. E vertical box, tudo que eu coloco fica um abaixo do outro. Então, eu tenho o meu canvas, eu vou pegar aqui um vertical box, vou inserir ele aqui, ó, ele foi inserido lá no cantinho. Né? Então eu posiciono esse vertical box aqui na tela, no local onde eu gostaria que tivesse essas barras, né? Você faz um posicionamento livre. É sempre bom deixar o ponto de ancoragem desses itens na borda. Por quê? Porque se eventualmente essa tela ela modifica de tamanho, ela cresce ou ela reduz, né? Se o ponto central está ancorado em uma das bordas, o item vai junto, e ele vai junto, né, meio que na posição fixa. Se você coloca isso no meio, ele vai meio que andar, porque ele vai crescer proporcionalmente. Tá? Então, eu vou vir aqui agora, vou colocar aqui 2 horizontal box dentro. Então, vou colocar um horizontal box dentro do meu vertical box. Certo? E dentro dele aqui, eu vou colocar aqui, ó. Agora, eu vou colocar um text dentro do horizontal, que vai representar ali a palavra que eu vou escrever, né? Então, eu vou pegar aqui, pá, o text está selecionado lá. Vamos abrir aqui o painel. Né? Tem o tooltip aqui. Cadê o text? Não, é porque ele está no outro lugar. Então pega o text aqui e aí eu vou colocar aqui. Energia. 2 pontos. Tá? Ele escreve lá para mim energia. E aí eu vou pegar e vou colocar uma progress bar. Que é essa barrinha aqui também. Então vou colocar a progress bar dentro do horizontal. Ela vai cair aqui logo depois desse objeto aqui. Né? E se você reparar ali, ficou todo mundo meio espremido, né? Então, vou pegar aqui meu vertical box, ó, vou dar uma crescida nele aqui. Eu quero que a barra seja mais ou menos desse tamanho.
Então eu vou pegar esse itemzinho da barra aqui, ó, e vou colocar para ela fill. Fill significa, ó, preenche o espaço vazio que tem aí para mim, ok? Eu posso até, ó, dar uma duplicada nesse cara aqui, ó, né? Então eu posso, por exemplo, ó, copio, colo aqui de novo, porque a outra vai ser igualzinha, né? Só troco aqui, ó, o texto aqui, aí eu vou colocar aqui, né, HP, tá? Né, e ele vai ter ali as duas barrinhas. Ah, professor, mas agora não ficou legal, porque, né, as barrinhas agora, esse carinha aqui não, né, vamos dizer assim, uma barra ficou menor do que a outra, né, porque os dois itens ali, né, são menores um do que o outro. Então não ficou graficamente, não ficou bonitinho. Então beleza, não, você pode, né, se quiser colocar esses dois aqui, ó, em vertical, né, os dois itens em vertical e criar aqui um outro container, né, para ele colocar esses dois itens aqui dentro de um container do mesmo tamanho, você poderia colocar tranquilamente. Ou você pode vir aqui, né, e aumentar o padding. Né? Então ali é direita, né? Então vamos colocar aqui um padding de uns 10. Vou ter que colocar mais. Padding ali ficou pequeno. Vamos colocar aqui uns. Colocar uns 100, vamos dar uma abusada. Não, 100 foi muito. 80. Tá? Nossa, que sacanagem. Né? 75. É uma maravilha essas coisas de interface. Pronto, 73. Nossa, no cabelésimo, né? Então não tem problema, coloquei lá, né, o HP energia. Se você quiser setar o alinhamento diferente para ele aqui, se ele vai ficar, né, colado lá ou colado do outro lado, não tem problema, você pode setar, tá? Então deu uma empurradinha na barra ali, não tem problema. Né? Ah, mas eu queria que minha barra fosse maior. Então você cresce isso aqui, ó, né? Quanto mais você cresce aqui, mais sua barra cresce, não tem problema. Então peguei aqui, coloquei esse camarada aqui e eu posso definir uma cor para essa barra. Então vou definir que dentro aqui, uma vai ser amarela, né? Eu posso pegar aqui o color aqui para facilitar para mim. Peguei aqui, essa vai ser amarela. E a outra aqui eu vou colocar que vai ser, sei lá, verde. Não é porque você escolheu essas cores. Não tô, gente, aleatório. Não tem motivo nenhum aqui para selecionar essas cores, não, tá? Não é porque eu sou brasileiro que eu tenho que ficar escolhendo os negócios verde e amarelo, ok? Então, olha só, legal. Então, essas aqui estão associadas. E olha que bacana, ó. Selecionei aqui, eu vou pegar a barrinha, ó, Progress Bar. Se eu quero associar aquela variável, né, que está lá, ó, né, eu vou ter que usar aqui, ó, nessa propriedade percent, esse recurso aqui, que é o recurso de binding. A ideia do recurso de binding é fazer uma associação entre, né, os dois itens que estão sendo colocados lá. Então eu posso vir, né, construir essa interface toda e depois criar ali, ó, os bindings, né, para cada um desses itens aí. Então o que eu vou fazer? Ó? Vou vir aqui no Graph, né, aí eu tenho aqui, ó, Event Construct, tá? Onde que está o meu objeto, né, o meu script? Meu script, né, ele está lá dentro do First Person, né, que é o personagem principal ali. Então eu vou clicar com o botão direito, ó, e vou pedir para ele, ó, Get Player Character. Ele vai me dar aqui quem que é vamos dizer, o jogador atual, né? Ele tem esse índice aqui, porque dentro da Unreal você pode colocar até 8 jogadores simultâneos. Aí eu vou falar para ele, olha, esse caráter ele pode ser qualquer um, mas nesse caso ele é um first person. Então eu tenho que garantir, ó, cast to first person character. Então agora eu estou dizendo para ele, ó, você vai pegar o cara que está lá atual e vai falar que ele é o first person. Tá? Por quê? Porque existem componentes diferentes para first person, third person, né, e outros itens. Ou seja, são componentes diferentes que existem dentro da Unreal para configurar essas coisas. E aí quando eu faço isso, eu tenho acesso, né, a todas aquelas variáveis que eu criei lá. Lembra daquela variável que eu criei de HUD Reference? Então eu posso puxar daqui, ó, e posso colocar, ó, HUD Get HUD Reference. Aí eu consigo pegar uma referência daquela HUD que está mapeada lá. Né? E aí eu posso, vamos dizer, acessar as coisas dela. Só que nesse caso aqui não vai fazer diferença porque eu estou dentro da HUD. Então, o que eu vou precisar? Na verdade,
eu preciso de fazer uma referência ao próprio objeto, né? Então, vou dar um promote to variable aqui, ou seja, a esse personagem, que é dentro desse personagem que estão aquelas variáveis, aqueles objetos que eu preciso para povoar minha HUD, né? Então, eu vou pegar ele aqui, vou dar um nome para essa, né, variável aqui de meu personagem. Meu personagem, tá? Opa, peraí, pode ter espaço, não. Meu personagem. Então, beleza. A partir desse momento, né, eu consigo acessar as variáveis que estão dentro do meu personagem. Então, agora eu vou compilar. Se eu volto aqui na aba de design, ó, selecionei, aí eu tenho aqui, ó, bind, meu personagem. Dentro do meu personagem, quais variáveis que eu vou ter ali? Epa, saiu aqui o menuzinho. Deixa eu fazer uma... Então, eu vou dar aqui, ó, bind, aí aqui é o meu personagem. Aqui dentro, eu vou ter acesso àquelas variáveis. Então, olha só, naquela primeira barra que eu cliquei aqui, era a barra de energia. Então, eu vou fazer o bind aqui com a variável de energia. Olha que legal. Bind, aí eu tenho a variável de energia. Pronto. Na segunda, aqui, ó, selecionei a barrinha, vou dar um bind, personagem, vou fazer com o HP. Então, legal. Então, agora, né, eu consegui fazer isso aqui. Compila. Que legal, ó. Se eu der um play aqui, ó, as duas barrinhas já estão lotadas lá, né, porque começa com 100%, que é o 1. Se eu venho aqui, ó, pulei, ó, minha barra de energia baixou, apertei o F, meu HP abaixou, tá? Então, é bem simplesinho de fazer essas conexões, vocês veem que não tem, né, nenhum mistério aí, né, de fazer essas programações de HUD aqui, né, pela UMG. Bom, vamos, para acabar esse pedaço aqui dessa HUD, vamos fazer aqui a parte dos textos. Então, eu vou virar aqui, vamos colocar aqui um componente horizontal dentro do canvas, horizontal box, vou colocar esse cara do lado de lá e vou ancorar ele na ponta de calcs. Pronto, tá? Gente, não vou ficar fazendo ajuste aqui, de tipo, tá alinhadinho ali não, tal, porque eu vou gastar um tempo, né? E como é um vídeo tutorial, o que interessa não é esses ajustes finos aqui não, vocês me perdoem. Então, beleza, eu vou subir aqui agora eu tenho os text. O text, né, é um textinho que não é para você digitar, é um texto que você vai exibir informações. E aí eu vou colocar aqui dentro 4 textos. Né? Vou colocar aqui os textinhos. Pronto. Esse aqui tem que estar aqui dentro. Preview, fugiu. Então, selecionar o primeiro aqui. Vamos colocar aqui tiros. Né? O segundo aqui, eu vou colocar aqui de, né, qual que é o, vamos dizer assim, seria o 25, né, do objeto lá. Então, só que aí, nesse caso, eu tenho que fazer um bind, né, que a variável lá de tiro, ela está lá no meu personagem. Só que nesse caso aqui, o que, que vai acontecer? Eu tenho a variável lá, só que a minha variável que está lá é uma variável do tipo número, que ela é uma variável inteira. E o campo que está aqui é um campo do tipo texto. Né? Então eu vou ter que criar aqui, ó, criar um bind. Né? Então ele vai chamar essa função aqui para mim, não tem problema nenhum. Eu pego aqui, ó, meu personagem, dou um get no personagem. Aqui eu puxo e falo qual variável eu quero. Ah, eu quero a variável de tiro. Né? Então daqui, ó, get tiros, certo? Eu quero ler o valor que está no tiro. O get é sempre leitura, tá, gente? E conecto ele aqui. Ele vai criar aqui, ó, esse toText int, que é exatamente esse, a gente chama de typecast na programação. É a troca de tipo, né? É como é que eu pego uma variável de um determinado tipo e seto essa variável, né, para um outro tipo qualquer, tá bom? Então, salvei aqui, volto aqui no design, selecionei lá, o bind agora vai estar aqui. Ué, cadê o bind, cara? Que eu programei aqui. Ele tinha que ter esse getText lá. Vamos compilar aqui. Pronto. Não deu erro nenhum. Então, deixa eu pegar aqui o segundo textinho. Isso. Então, ele já pegou aqui, ó. Função getText 0. Beleza. Então, compilei.
né? Aqui eu posso pegar e colocar aqui vamos dizer, o outro aqui eu posso colocar, por exemplo, só uma barra, né? Seria só uma barrinha divisória ali, né? E o outro eu posso colocar lá ou max tiros ou 25, que é o máximo de tiros, né? Então, se eu fizer isso aqui, compilar, né? E vamos colocar aqui, ó, dar o play, né? Então, olha só, ele está dizendo ali, ó, que eu tenho 0 tiros de 25, não, tá errado, né? Porque a minha variável aqui, ó, no first person, vamos ver quanto que ela vale. First person blueprint, tiros. Opa, ela está valendo 0, então estava certo. Então, eu tenho que fazer ela valer 25 aqui, compila, salva, né? Dá o play. Então, agora sim, ela está valendo 25. Então, ó, atirei 24, tirei 23, vou atirar todas aqui. Chegou no 0, ó, posso clicar o tanto que eu quiser que ele para de atirar. Tá? Então, funcionou tudo bonitinho o nosso tutorial, né? E a gente conseguiu demonstrar, né, de forma bem simples aqui esse recurso aí de HUD.